As pessoas não estão entendendo o tamanho do problema, a problemática que está acontecendo. Elas não estão enxergando as coisas no médio e longo prazo. E algumas das coisas que eu falava nos meus vídeos lá de 2022 e finalzinho de 2022, começo de 2023 já aconteceram. E são coisas que você não precisa ser nenhum gênio da economia para perceber. A história, ela não se repete, mas ela rima. Talvez você já tenha ouvido falar isso. E o que a gente está vendo hoje é um cenário muito parecido com o que aconteceu no passado no Brasil e com o que aconteceu no passado em alguns outros países da América Latina. Esse vídeo é longo, tem conteúdo técnico extremamente relevante para você entender o que está acontecendo no Brasil, e ele é uma continuação do outro vídeo que eu fiz falando de por que eu estou saindo fiscalmente do Brasil. Nesse vídeo eu vou abordar alguns pontos de por que e como o governo tem feito estratégias muito inteligentes para tirar o teu potencial de compra, diminuir a sua capacidade de poupança, e também vou falar de um negócio que já está em discussão por alguns participantes lá do Banco Central, que é o imposto de saída do Brasil, que é justamente o tiro final do governo para que seja praticamente, não vou dizer impossível, mas vai ser muito difícil e muito custoso os brasileiros que esperarem a entrada desse exit tax, que é o imposto de saída, começar a funcionar. Nós também vamos falar nesse vídeo aqui sobre as mudanças que o governo fez na legislação tributária para deixar você mais pobre e ele arrecadar mais, inclusive com a galera do MEI. E eu não sei se eu vou falar nesse vídeo sobre a questão dos dentistas, mas se você é médico ou dentista, se prepara, porque o governo preparou uma pegadinha para você muito, muito, muito criativa, que é a emissão de recibos dentro do sistema oficial da Receita Federal. A partir desse ano, de 2025, se você não emitir lá dentro, você vai poder ter sérios problemas. Então eu sugiro que você dê uma corrida atrás disso para descobrir, tá bom? Vamos pro vídeo. Esse é um vídeo de conteúdo técnico que vai tratar de gestão de risco e a gente vai tomar como base Brasil. Então, primeiro de tudo, ele provavelmente vai ser longo, tá? Eu sugiro que você veja ele do começo até o fim, para você conseguir pegar o panorama completo. Se você ver alguns pedaços, talvez você não monte o quebra-cabeça inteiro. Outro ponto, eu sugiro que você veja esse vídeo tirando ideologia. Independentemente se você não votou em ninguém na última eleição, se você votou na direita ou na esquerda, vamos analisar os fatos. Porque é justamente a análise dos fatos que vai permitir para você tomar uma decisão consciente e proteger o patrimônio da tua família, proteger a vida da sua família, proteger o seu futuro. E se você ficar olhando pela ótica da ideologia, independentemente de qual seja, você não vai estar olhando os fatos e você tem um risco enorme de comprar uma ideia, se apaixonar por ela, e todas as vezes que a gente se apaixona por uma ideia, a gente começa a descartar tudo aquilo que está em volta e que mostra que eventualmente essa ideia não é verdade, tá? Isso aí se chama viés de confirmação. E ele é amplamente explicado na psicologia. Eu vou falar daqui de alguns pontos que já começaram a acontecer e que talvez você não tenha se ligado. No último vídeo que eu fiz, falando da minha saída fiscal do Brasil, teve um monte de comentário, muitos comentários legais, pessoas falando, pô, legal, Aurélio, pena que eu não tenho condição de ir e tal. Então, o primeiro ponto, para você sair hoje do Brasil, fazer a sua saída fiscal do Brasil, se você é uma pessoa que não tem muitos recursos financeiros, você consegue fazer a aquisição do documento de residência legal, ou seja, ter o direito de ir para o Uruguai ou para o Paraguai por valores que não são muito altos. E se você fizer, você pode escolher várias empresas para fazer. Se você escolher o meu time para fazer isso, tem parcelamento em 12 vezes. Então, eu fiz até uma conta para um cliente que chegou aqui e ele falou qual que seria o valor que eu pagaria e tal. Falei, você consegue economizar R$15 por dia? Ele falou, sim. Falei, beleza, se economizar R$15 por dia, você consegue tirar a sua residência uruguaia, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira fazer com a gente, mas não importa, você não precisa fazer comigo. Pô, Aurélio, eu gostei da sua informação, mas eu tenho um amigo que faz, e eu conheço e tal. Faz com a pessoa que você conhece e que você se sente à vontade. O mais importante é você não deixar o plano B para a última hora, e eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo. As pessoas não estão entendendo o tamanho do problema, a problemática que está acontecendo. Elas não estão enxergando as coisas no médio e longo prazo. E algumas das coisas que eu falava nos meus vídeos lá de 2022 e finalzinho de 2022, começo de 2023, já aconteceram.
E são coisas que você não precisa ser nenhum gênio da economia para perceber. A história, ela não se repete, mas ela rima. Talvez você já tenha ouvido falar isso. E o que a gente está vendo hoje é um cenário muito parecido com o que aconteceu no passado no Brasil e com o que aconteceu no passado em alguns outros países da América Latina. Eu vou te ajudar a entender um pouco mais disso. Esse é o meu ponto de vista. Se você não concorda, pode deixar nos comentários. Se você concorda, deixa o comentário também. Fica à vontade aí. Eu respondo todo mundo. Ontem eu passei o dia respondendo uma galera que comentou no meu vídeo com dúvidas tal, de vários países. Inclusive eu vou fazer um outro vídeo só respondendo um monte de coisa que teve lá, que eu respondi localmente, mas pode ser a dúvida de mais gente, tá? Eu vou falar aqui de itens que vão piorar as suas chances de conseguir escapar do Brasil, tá? O primeiro ponto é o seguinte: o governo tem tomado atitudes que estão gerando um empobrecimento contínuo da população. Porém, mas e se eu ficar pobre, isso não me impede de sair do Brasil. Impede, porque na medida que você fica com menos recursos financeiros, você tem menos capacidade de comprar coisas lá fora, menos capacidade de poupar em dólar, menos capacidade de ter um plano B para você sair com tranquilidade. Ou seja, você vai, se não tiver nada de recurso financeiro, você vai ser obrigado a sair aqui, como dizem, né, com uma mão na frente e outra atrás, e mudar para um país novo, para uma língua nova, sem ter nenhum recurso financeiro. Isso é uma alternativa? É uma alternativa, muita gente faz isso, vai com a cara e com a coragem, mas obviamente se você tiver um patrimônio, você consiga dolarizar isso e ir para um novo país já abastecido desses recursos, você vai com muito mais tranquilidade. E algumas medidas, dentre elas, do meu ponto de vista, a reforma tributária vai elevar demais a carga tributária das empresas de serviços. Então, se você tem uma pequena empresa de serviços, se você é um encanador, se você é um desenvolvedor de software, se você presta serviços administrativos, a tua carga tributária vai subir progressivamente a partir do próximo ano. Outra mudança, o governo tirou algumas atividades econômicas do MEI. Antigamente tinha muita gente que entrava no MEI, tinha um imposto muito baixo, e todo imposto é roubo, todo imposto destrói a economia, desacelera a economia. E aí o governo agora olhou bem e falou assim, veja bem, algumas empresas do MEI não podem ficar aqui. Se você tem atividade econômica tal, você não enquadra mais no MEI, você vai para o Simples Nacional. Na prática, significa que você vai sair de um imposto de em torno de 90, 100 reais por mês, não lembro quanto o MEI paga, para um imposto que vai começar entre 7% e 8% do seu faturamento. Você vai sair, se você fatura aí seus 5 mil reais por mês e você ficar em 10 reais e 10% a sua alíquota, você vai pagar aí em torno de 500 reais. Ah, não, Aurélia, é metade. Tudo bem, é 250, você sai de 80, vai para 250 se for 5%, entende? Isso causa um empobrecimento, mas aumenta a arrecadação, que é o que o governo vem buscando desesperadamente. A segunda forma que o governo tem encontrado de empobrecer, além de aumentar os impostos sobre o faturamento das empresas, inclusive das pequenas empresas, pequenos empresários, é a tributação internacional, que vocês já viram. Tributou as blusinhas da Shein, as blusinhas que vendem não sei da onde. Cara, esse não é o maior problema. De longe não é o maior problema. O maior problema é sim que quando você tributa tudo que vem de fora, dessa forma como está sendo tributado, você acaba baixando a capacidade técnica do Brasil, porque agora vai ficar mais caro você importar computador, vai ficar mais caro importar peças que compõem eletrônico. Imagina para o cara que vamos pegar 3 casos aqui, pega o cara que é o barbeiro, pega a pessoa que é o montador de computador, desenvolvedor de software lá de fundo de quintal, o cara é pequenininho, tá começando agora, e pega quem mais? A manicure, que ela queria comprar uma coisinha que vinha lá da China, era muito mais barato que no Brasil. Boa parte da capacidade de compra dessas pessoas foi deteriorada. Como mais a capacidade de compra delas foi deteriorada? Com o dólar saindo de aproximadamente 5 e indo para aproximadamente 6, né? Já está em 6 bateu 6,30 semana passada. Então, a capacidade das pessoas de adquirirem tecnologia vem sendo destruída pelo governo atual. Isso são fatos. Nós não estamos discutindo ideologia aqui. Se o dólar sobe, significa que o seu real compra menos coisa. Se tem mais imposto sobre o que você compra menos coisa ainda. Então a pessoa que tinha R$1.000 para comprar determinada quantidade de coisas,
Agora, esses R$1.000, ela vai precisar de 1.800, R$2.000. Ela não compra mais do que ela queria. Ela vai ter que atrasar o plano dela de aquisição de infraestrutura. Somado a isso, a gente tem agora os pontos que o governo pode e provavelmente vai fazer. Tem uma lição que é muito interessante. Quando o governo fala, vocês não precisam se preocupar porque isso não vai acontecer, é justamente o contrário. Aurélio, de onde você está tirando isso? Vejam os discursos antes e vejam o que é aplicado. Nós não vamos taxar compra internacional. Foi taxado. Nós não vamos fazer nenhuma... Foi feito. Nós não vamos soltar não sei o que de corrupção. Cara, eu não vou entrar aqui no mérito. Se você fizer qualquer busca na internet, discurso versus realidade do atual governo, você vai ver o que está acontecendo, né? E aqui entra o grande problema que se você ainda não fez o teu processo de internacionalização de patrimônio, você começa a correr um risco de se lascar fortemente, né? Ser obliterado financeiramente, né? Como diz o Renato. Muito bem. O primeiro ponto é o seguinte, o governo tem discussões sobre aumentar o IOF e tem discussões sobre controle cambial. Se você não sabe o que é cada uma dessas coisas, eu vou falar agora. O IOF é Imposto sobre Operações Financeiras. O Imposto sobre Operações Financeiras é um imposto que o governo coloca em várias operações, mas em especial quando sai dinheiro do Brasil, ou seja, quando você compra dólar, o governo coloca esse imposto para você pagar para ele uma taxinha e ele conseguir te vender o dólar. Poxa, mas eu quero comprar dólar sem imposto. Não dá. Simples assim, não dá. O governo precisa arrecadar IOF, ele precisa arrecadar dinheiro, ele não precisa, ele quer arrecadar esse dinheiro. Então, o IOF é um dos impostos que ele pode ser alterado na base da canetada. Se um dia o governo acordar e falar assim, eu mudei de ideia e o IOF que antes era 1,38%, eu quero que agora seja 13,8% para ajudar a população a evitar a saída de capital dos super ricos. E você que quer mandar R$100 e quer converter em dólar porque sabe que a coisa está ficando complexa, você vai pagar 13,8% de IOF, né? O governo já fez isso? Não. Mas a partir do momento em que você vê o ministro da Economia vindo a público falando, gente, não está em discussão o aumento de IOF, não está em discussão controle cambial. Cara, é bíblico isso, tá? Independentemente da religião que você tá, cara, a Bíblia é um livro que sobreviveu muito tempo, tem muita lição de sabedoria, né? E ela diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você quer avaliar o que o coração de uma pessoa tem, o que habita a alma dela, basta você olhar o que ela fala. E quando o governo vem e fala não tem discussão de IOF nem de controle cambial, no meu ponto de vista é justamente porque isso acabou de ser falado da sala de onde ele saiu. E todo bicho acuado morde. Esse governo, acuado, gastando mais do que tem. Do meu ponto de vista, eles estão seguindo um planejamento muito bem feito, não é por acaso, não é incompetência. No último vídeo eu falei que era incompetência, não é incompetência, é hipercompetência. O plano é exatamente esse, né? Ele pode e provavelmente, no meu ponto de vista, vai aumentar o IOF. Ele pode e muito provavelmente vai adotar dentro do possível medidas de controle cambial. O que é o controle cambial? Vamos lá. Controle cambial é quando o governo fala o seguinte, você tem uma limitação do que você pode comprar de dólar. Se você é pessoa jurídica é tanto, pessoa física é tanto. Então lá na época dos nossos pais, né, época do Sarney, né, Plano Collor, essa parada, você podia comprar uma quantidade muito limitada de dólar. Então eu vou dar um exemplo para você. Entra um controle cambial e fala, ó, a partir de hoje você pode comprar $200 por dia. Aí você fala assim, poxa vida, então $200 eu posso comprar todo dia. Mas nem sempre vai ter. Pode ser que nem sempre tenha. O pessoal que vende fala, não, cara, infelizmente esgotou. Quando começa a acontecer isso, porque o governo vai tabelar o preço do dólar, o controle cambial ele tabela o preço do dólar, tá? Você não consegue mais comprar dólares, porque todo mundo está comprando dólar, porque o governo tabelou o preço, jogou para baixo, e o dólar, na real, vale muito mais. Onde aconteceu isso? Na Argentina. Quem ia para a Argentina era a maior maravilha do mundo, mandava dólar via operação legal, chegava lá, recebia esses dólares lá, podia comprar o mundo, né, na Argentina. Bom,
E nesse caso, como é que você faria para adquirir mais dólares? Você teria que ir para o mercado paralelo e comprar das pessoas que criariam um mercado secundário de dólar, que é o mercado não oficial. Qual que é o problema disso? Como é que você vai declarar no teu imposto de renda que você comprou um dólar ilegal? Tá? Então, o controle cambial é uma das formas que governos utilizam aí ao longo de todo o tempo para limitar a capacidade de compra de moeda estrangeira, ou seja, limitar a quantidade de gente comprando uma moeda de fora, porque elas querem se livrar da moeda local, que perde valor todos os dias. Então o governo usa isso para limitar a capacidade de compra dessas pessoas e dar uma esfriada no mercado. Lembrando que se você é um político, você vai com certeza achar uma maneira. Se você é um alto funcionário das castas privilegiadas do Brasil, você com certeza vai ter um caminho de comprar muitos dólares de forma legal, tá? Mas se você não faz parte dessa galera, eu sinto te informar que se entrar controle cambial no Brasil, você vai estar limitado ao que o governo falar que você pode, tá? E por último, essa é a última pauta que nós vamos falar aqui, o vídeo já tá longo. Nós vamos falar sobre um negócio chamado Exit Tax, que é o imposto de saída do Brasil. Tem estado em discussão por alguns participantes do Banco Central a questão de um imposto de saída do Brasil. Ou seja, o que o governo quer, essencialmente, com um imposto de saída? Os Estados Unidos tem isso, tá? Ele quer colocar uma tributação para que dificulte a saída de milionários. Poxa, Aurélio, mas qual que é a lógica disso? A lógica é muito simples. A partir do momento que o governo começa a espremer os empreendedores como ele vem feito, destruindo o poder da moeda, colocando mais taxação, as pessoas que têm condições e que estão vendo o que está acontecendo, fazem o óbvio. Elas tiram o dinheiro do país. Por mais que elas continuem empreendendo no Brasil, elas tiram o dinheiro do Brasil. Esse dinheiro vai para onde? Vai para qualquer outro lugar, menos para o Brasil. Para um lugar que seja mais receptivo para investidores, para empreendedores, que no meu caso, para mim, o Uruguai dá muito certo, mas tem outros países aqui também, como o Paraguai, e tem outros países também em outros lugares do mundo. Eu gosto muito do Uruguai e do Paraguai por uma razão muito simples. Você atravessou uma fronteira, você está lá, você pega um voo rapidinho, você está no Brasil, resolve qualquer coisa dentro do Brasil e pode voltar para a sua residência fora. Se for aprovado o imposto de saída do Brasil, significa que vai ser mais difícil ainda de você sair. O governo vai falar o seguinte: ou você paga, ou você não sai. Ou você vai continuar eternamente pagando o imposto para mim aqui no Brasil, e eu tenho a capacidade, o governo tem a capacidade ao longo do tempo de te empobrecer ainda mais, para você ter menos capacidade ainda de sair daqui, tá? Resumidamente, Aurélio, mas você está sendo sensacionalista. Eu te sugiro ver meus vídeos de 2023. O que eu falei lá atrás, que eu entendia que podia estar acontecendo, está acontecendo exatamente agora. A gente está tendo uma destruição das reservas cambiais, a gente está tendo uma inflação completamente ilusória emitida pelo IBGE. Já está sendo... Várias pessoas já estão mostrando que a inflação não é a inflação real medida pelo IBGE. A gente está tendo números maquiados, por exemplo, né? A gente no Brasil é um dos únicos países, é o único país do mundo em que a gente aumenta exponencialmente a quantidade de seguro-desemprego solicitado, mas não aumenta o desemprego. Que mágica é essa, cara? Né? Então, os números estão sendo redefinidos dentro de uma nova lógica, né? E dentro dessa nova lógica, quem não entendeu o que está acontecendo no Brasil não está percebendo o tamanho do problema. Quando todo mundo perceber a mudança do problema, talvez não seja mais tempo de tanta gente conseguir sair. O governo vem implementando progressivamente políticas de bloqueio de saída do Brasil. E eu sugiro que o mais rápido possível você monte seu plano B. Independentemente para qual país você está pensando em ir, vá a fundo. Estude a situação fiscal do Brasil, estude alternativas de saída, caso você queira realmente proteger o teu patrimônio e da sua família. Por esse vídeo é só.